Olá, irmãos, esse é nosso culto de quarta-feira. Seguimos nossa série no livro de Neemias. Sejam todos bem-vindos nessa quarta-feira, nosso culto de doutrina e oração. A gente não está no templo, mas estamos orando em casa. E antes da gente começar, já avisando aí, se você quiser se inscrever para o culto de domingo, na sexta-feira agora nós iremos colocar o link para que você possa também participar e assistir o culto, participar do culto lá no templo. Tá? Lembrando que com máscara, com os devidos cuidados, a gente tem a quantidade menor de pessoas para participar, devido ao distanciamento que nós temos que respeitar, então não cabe todo mundo, então quem se inscreve primeiro garante o seu lugar, sua vaga, tá bom? Vamos aqui a nossa série de mensagens, seguindo no livro de Neemias, hoje capítulo 5, e nosso tema de hoje, problemas de casa. Quem teve problemas de casa no período da pandemia, quem está tendo problema. O tema fala de algo totalmente diferente, mas ao mesmo tempo vamos tirar algumas lições também para esse ponto. Neemias capítulo 1, do verso 5 até o 12. Vamos até o 12 hoje. Isso, até o 12. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós somos filhos e nossos filhos e nossas filhas somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre nossas terras e nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue, agora o verso 5, os nossos compatriotas, de nossos filhos, serão tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar nossos filhos e filhas à escravidão. E de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois nossas terras e nossas vinhas pertencem a outro. Eu li aqui até o verso 5, mas nós vamos tirar algumas lições e a gente vai lendo pausadamente cada trecho para a gente tirar aqui as lições da mensagem de hoje, problemas de casa, em Neemias, capítulo 5, do 1 ao 12. Vamos orar. Soberano Deus, obrigado por esses dias que o Senhor tem nos ensinado, tanto através do teu servo, do profeta Neemias, e aquilo que ele passou no período de reconstrução dos muros de Jerusalém. Que o Senhor nos ensine nesse tempo também, ó Pai, a reconstruir sonhos, reconstruir relacionamentos e aprender que com a presença de Jesus tudo isso pode se tornar ainda mais fácil e mais proveitoso para cada família. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Além dos inimigos externos que Neemias enfrentou, que a gente viu no capítulo 4, estratégias de inimigos tentando atrapalhar a obra da reconstrução do muro. Agora, Neemias pausa um pouco os inimigos externos e passa a olhar para os problemas internos, problemas que existiam no meio do povo de Judá. E esse problema interno era um problema muito grave, porque envolvia os conterrâneos, o povo de Judá que estava junto nesse retorno para Jerusalém, e alguns estavam se aproveitando da pobreza de seus irmãos para escravizá-los, que foi até o texto que a gente leu aqui. Nós chegamos agora ao capítulo 5, nessa saga da reconstrução dos muros de Jerusalém, e temos aprendido muitas coisas importantes. E perceba que os tempos naquela época, os tempos de reconstrução também não eram muito bons como nós vivemos no tempo atual. Não são tempos muito bons. Tem gente que já começou a reconstruir seus negócios e tudo, mas teve muita gente que não vai conseguir, teve muita gente que quebrou, teve muita empresa que fechou, e a reconstrução para alguns está mais difícil. Para outros que já tinham uma preparação ou que de alguma forma seu mercado não foi muito atingido, seguiu normalmente. Mas para a maioria das pessoas a dificuldade continua, muitas portas se fecharam, muitas dívidas ficaram, e a gente tem que nesse momento usar da fé daqueles principalmente que se dizem cristãos para olhar para os seus irmãos que ainda estão
que não conseguiram passar pelo período de isolamento e reconstruir a sua empresa, o seu negócio, algo que eles estavam construindo. Então, o povo de Israel aqui também estava mais ou menos semelhante a isso. Alguns conseguiram reaver alguns bens, mas a maioria aqui estava pobre, e diz o texto aí que o povo estava com fome, estava precisando de comida, que era o item mais básico, e os seus irmãos, em vez de ajudar aqueles que estavam precisando, estavam se valendo de terem conseguido passar por esse período e ter guardado alguma coisa e se aproveitando daqueles mais pobres. Aqueles que tinham condições estavam reconstruindo suas casas, como a gente viu no domingo, na mensagem de domingo, no livro de Ageu. Muitos estavam reconstruindo casa, estavam reconstruindo sua vida, e estavam esquecendo tanto do templo de Deus como dos seus irmãos, dos seus conterrâneos, que estavam passando por dificuldade. Então, aqueles pobres, hoje a gente, né, ainda tem, né, no momento atual, os governos criaram formas de cuidar dessas pessoas que ficaram sem nenhuma renda, mas naquela época não tinha isso. Naquela época não tinha um governo centralizado que ia pegar um valor que estava guardado e distribuir entre os mais pobres. Valia muito aqui a questão do amor, do cuidado e de se colocar no lugar do outro. No verso 1, foi o texto que nós lemos, diz assim, que o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Ou seja, eles não estavam mais reclamando da crise, não estavam mais reclamando dos babilônicos, estavam reclamando dos próprios irmãos. Por quê? Por ser um momento de recomeço para todo mundo, nem todos tinham o suficiente para recomeçar. Diante disso, alguns ricos judeus começaram a se aproveitar desse problema e estavam escravizando os filhos de seus compatriotas. Fulano, um irmão da igreja, estava devendo outro. Como ele não podia pagar, ele pegava o filho e botava para trabalhar para ele até que a dívida fosse paga. E isso era proibido, na própria lei judaica, isso era proibido. E quando Neemias recebe essa reclamação do povo, ele fica com raiva, porque os irmãos não podem estar fazendo isso, aproveitando da desgraça, vamos dizer assim, dos outros. No verso 2 até o 4, já que o tema é problemas de casa, o problema deles aqui era principalmente a fome, a falta de alimentos. Diz aí no verso 2 até o 4, nós e nossos filhos somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Primeiro problema, comida. Segundo problema, no verso 3, outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. O penhor. Alguns que tinham bens, penhoravam seus bens, deixavam de arrecadar naquele bem para poder os outros que tinham mais dinheiro conseguissem, através desse penhor, devolver em forma de alimento para aquele povo. Mas, caso esse penhor demorasse mais tempo ainda, aquele que penhorou a terra para fazer uma plantação, para usar enquanto aquela família estava sem condições, ele poderia depois tomar essa terra. O que aconteceu em muitos casos que a gente vai ver aqui. E o terceiro problema era, ainda aqui agora no verso 4, haviam outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar impostos cobrados sobre nossas terras e nossas vinhas. Então, alguns irmãos de Judá chegavam para os mais ricos, pediam dinheiro emprestado para recuperar suas vidas, e os juros eram tão altos que eles não conseguiam cumprir com esses empréstimos. E aí, o que acontecia? Depois de tudo isso, não consegue pagar, me dá teu filho aí para ser escravizado, vai trabalhar para mim. E isso chegou aos ouvidos de Neemias. Esses problemas que levaram todos a um ponto só. Existem judeus enriquecendo por conta da desgraça dos outros, e como bons servos de Deus, nós temos que cuidar uns dos outros e não se aproveitar da pobreza do outro. Seja qual for o problema na sua casa hoje, seja de desemprego, né, que gera falta de dinheiro, briga entre irmãos, conflitos entre casais, você que é servo de Deus, dê o exemplo e seja um agente de paz para a sua família. Seja qual for a situação que a sua família esteja passando, é preciso tomar cuidado porque tem outros em situação bem pior.
E assim como esse povo que estava reconstruindo, precisa de ajuda dos irmãos. Graças a Deus, eu agradeço àqueles irmãos que têm ajudado aí com as cestas básicas. A gente está conseguindo arrecadar uma quantidade até boa, mas não podemos deixar, porque a fome não espera e precisamos sempre ter na igreja disponível a cesta para abençoar vidas. Então, a primeira reflexão a gente pode tirar aqui do versículo 2 até o 4. Quais são os problemas de sua casa? Que tal tornar a sua casa um lar da presença de Deus, buscando uma conversa franca? No momento atual que nós passamos, é necessário que a gente sente com os familiares, onde você está percebendo que a sua casa está tendo muito conflito, está tendo muita briga, aquele que governa a casa, aquele que é cristão, você que é representante de Cristo na sua casa, sente-se. Seja uma pessoa capaz de ouvir, sente com o seu familiar, sente com as pessoas que moram com você, diga, meu irmão, vamos organizar aqui essa bagunça. Eu, como servo de Deus, eu quero saber o que eu posso fazer para que a minha casa, para que o nosso lar não viva com tanto conflito como a gente está vivendo. Então faça isso. Se você quer servo de Deus, seja o agente de paz na sua casa. Porque eu tenho certeza que se você fizer como fez aqui Neemias, ele vai chamar esse povo, ele vai chamar os ricos, ele vai chamar as pessoas que estavam fazendo isso para conversar. E aí, aqui no verso 5, a gente percebe que ele começa a observar e avaliar o que estava acontecendo naquele momento. Verso 5. Apesar de sermos do mesmo sangue, dos nossos compatriotas, de nossos filhos serem tão bons quanto os filhos deles, está falando aquele povo que estava reclamando, ó, nossos filhos são tão bons quanto os deles, que são descendentes também de Judá. Ainda assim temos que sujeitar nossos filhos à escravidão. E algumas pessoas, verso 6, e alguns de nossos filhos já foram entregues como escravos, já estão trabalhando lá como escravos. Então a gente não pode fazer nada, porque a gente não tem de onde tirar. E no verso 6, quando Neemias ouve a reclamação, ele fica furioso. No verso 6 diz que Neemias ficou furioso depois de receber essa reclamação, de chegar ao ponto de um irmão escravizar o filho de outro irmão, infringindo a própria lei judaica. Na lei judaica dizia, lá em Levíticos 25, do 39 ao 43, que se por acaso algum irmão te devesse alguma coisa, você podia trazer não só os filhos, mas toda a família para trabalhar. Mas esse trabalho iria demorar um período de tempo até que pagasse a dívida e depois eles estavam livres. Aqui parece, né, dá a entender de que a escravidão não teria fim, que eles iam se aproveitar da pobreza do povo e escravizar os seus filhos até sempre. E Neemias não concorda com isso. Ele fez aqui essa reunião com os ricos, com os poderosos da época e diz, olha, isso é inadmissível, que a gente, como servo de Deus, use de tamanha estratégia contra os nossos próprios irmãos. No verso 7, fiz uma avaliação, e aqui é importante essa frase, fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e oficiais. O verso 7. Neemias, após essa avaliação, ele chama os homens, chama os profetas e com rigidez cobra aqueles homens pela maldade deles estarem se aproveitando da pobreza dos seus irmãos. No verso 8, e disse, na medida do possível, nós compramos de volta os nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. E agora, vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim, eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Perceba que o que aconteceu? Depois do exílio babilônico, alguns irmãos que faziam parte do povo de Judá foram vendidos para outros povos. E o que aconteceu? Quando houve a volta do povo para Jerusalém, alguns judeus compraram essas pessoas, trouxeram de volta e deram liberdade para morar em Jerusalém. Só que o tempo foi passando, a crise foi chegando, o que eles fizeram? Foram lá e tomaram de volta aquelas pessoas que eles tinham libertados de um povo estranho. Então, é isso que Neemias está dizendo assim, como é que pode? A gente comprou do povo estranho,
do povo que não respeitava, trouxe para morar entre nós e agora eles ficaram pobres, a gente compra eles de volta, escraviza. Isso é correto? Isso é honesto com os nossos irmãos? Neemias coloca contra a parede aqueles ricos. E a resposta foi legal porque, olha, no verso 8, finalzinho do verso 8, ele diz assim, eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Ou seja, o que eles estavam fazendo era realmente grave, a maldade era grande, e se ninguém tivesse falado, eles iam continuar fazendo, porque eles não pararam para botar a mão na consciência e dizer, meu Deus, nós estamos fazendo exatamente o que o povo lá fora faz, se aproveitando da pobreza do outro. E como servos de Deus, nós não podemos ter o mesmo procedimento. Temos que acolher uns aos outros. E aí no verso 10, eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite. Neemias diz assim, olha, eu também tenho posses, eu também empresto dinheiro para as pessoas, mas a partir de hoje, ele percebeu também que as pessoas podiam cobrar isso dele. Olha, tu está cobrando da gente, mas tu está fazendo também. Então, a primeira coisa que Neemias faz, olha, eu tenho pessoas que eu empresto, tenho pessoas aqui, nossos irmãos, que precisam da minha ajuda e eu vou lá. Mas a partir de hoje está decretado que eu não vou mais cobrar juros e vocês também tirem todos os juros e devolvam todas as terras que vocês pegaram deles. Então, Neemias faz esse decreto para colocar os pingos nos is, vamos dizer assim, e dizer, olha, vamos voltar a ser irmãos. Vamos voltar a cuidar das pessoas que Deus colocou para servirmos. Então, meus irmãos, aqui nessa terra, temos que, assim como igreja, seja isso na sua congregação, seja isso na sua família, temos que tomar cuidado para não maltratar aqueles que precisam e não se aproveitar da pobreza. Vamos ensinar através do exemplo. A grande reflexão aqui do verso 9 diz que, no verso 9, o finalzinho aqui, diz que vocês devem andar no temor do Senhor, do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos. Ora, o testemunho de Israel, de Judá, como povo unido, estava em xeque diante desse momento. Olha, imagine aí, olha, aquele povo lá judeu que comprou os nossos escravos, agora estão vendendo uns para os outros escravos. Então, esse povo é tudo igual aos outros, não tem diferença. Então, Neemias faz questão de dizer que existe um testemunho para as nações. Vocês diziam que era um povo unido e agora estão fazendo isso entre vocês? Neemias coloca contra a parede para que esse povo perceba que nós, que você que teme a Deus, que diz que é um cristão, pense nas pessoas que nesse momento não tem de onde tirar. Pense nas pessoas que nesse momento não tem a quem recorrer. E que talvez amanhã o governo não vai ter como dar. E você que às vezes tem posses, você que às vezes tem empresas, você às vezes tem dinheiro guardado para nada nos grandes bancos, pense naquelas pessoas que estão precisando, que vão precisar de ajuda nesse momento. Claro que a gente não pode ficar, tornar que isso seja algo que seja permanente, até para não gerar aquele comodismo. Mas eu creio que esse é o momento de nós arregaçarmos as mangas e ajudar o nosso próximo. Infelizmente, a gente não pode esperar isso dos grandes ricos, dos grandes milionários desse país. Mas esse é o momento das igrejas ricas, das igrejas que têm muito dinheiro, ajudar seus membros, ajudar as pessoas que estão lá, que contribuíram durante tantos anos para a igreja e hoje estão passando necessidade. Esse é o nosso papel como cristão, na nossa comunidade ali na Piritabapoá. Nós temos tendo buscado de todas as formas, né? Porque tem gente que não consegue se abrir, não consegue dizer que está precisando. Meu irmão, faça isso. Aquele é o local de você pedir ajuda. Pessoas que convivem com você, pessoas da mesma fé, nós temos que nos ajudar. É essa a grande mensagem do capítulo 5 de Neemias. Como cristãos, temos que evitar que os ímpios queiram resolver os nossos problemas.
seja eles institucionais, como o mantimento da igreja, nós que temos que manter a igreja. Não dependemos de governo, não dependemos de políticos, queremos a distância, porque depois vem cobrança e a gente cuida. A gente cuida da própria igreja, a gente cuida uns dos outros para não precisar da ajuda de fora. Igreja, infelizmente tem igreja que entra em questões judiciais com outros irmãos ou vice-versa, isso é triste. E Neemias faz questão de dizer, olha, como servo de Deus, a gente tem que cuidar uns dos outros. Então, para a gente finalizar aqui, um texto importante que diz lá em Tiago 4,17, diz assim, se pudermos fazer o bem e não fazemos, nós pecamos. Então, Tiago reafirma aquilo que os judeus, o povo de Judá não estava fazendo. Olha, tenho mais, aquele lá não tem nada, eu vou ajudá-lo. Aquele lá não tem nada, então eu vou escravizá-lo. Então, se você podia fazer o bem, se o povo de Judá podia fazer o bem, não estava fazendo. Então Neemias diz, devolvam o que cobraram a mais, façam isso porque nós precisamos dar um testemunho para essa sociedade. Seja qual for o problema que você tem, qualquer núcleo familiar, a sua casa é o local onde você tem que olhar para as pessoas que precisam, não só do bem físico, do bem material, mas às vezes de uma atenção, às vezes de estar perto, de conversar. Parentes, a sua igreja. Não deixe que os anos passem e não sejamos capazes de participar junto de um mesmo evento em família. Como é triste, às vezes vai reunir a família, não pode, fulano não pode estar no mesmo local que Beltrano, porque eles não se falam. Triste isso, né? Pessoas da mesma família que não se falam. Ou na própria igreja, né? Desavenças, problemas que tiveram uns com os irmãos. Não quero estar lá porque fulano vai estar lá. Isso é inadmissível para quem diz que serve a Jesus Cristo, que é cristão. Que você possa repensar isso e que os problemas da sua casa sejam colocados diante do altar de Deus e como bom servo de Deus, seja você capaz de orar junto com eles. Se precisar de um intercessor, de alguém para intermediar a conversa, para acalmar os ânimos, estamos aqui e eu creio que, como bom servo de Deus, a prática do perdão nesse momento é muito importante para que haja harmonia no lar, harmonia na igreja, harmonia em qualquer ambiente que você esteja. Não fomos chamados para viver em guerra com ninguém, mas para viver em paz. Que o Senhor Jesus te abençoe, dê uma ótima quarta-feira e que os problemas da sua casa estejam nas mãos de quem pode resolver. Vamos orar mais uma vez. Pai Altíssimo, Soberano Deus, abençoa o povo da Pira, Tabapuá e todos que chegaram a esse vídeo, para que tenham a certeza, Pai, de que não existe problema maior do que o grande Deus que nós servimos e que pode resolver qualquer um deles. Nos dá sabedoria para, assim como Neemias, se tivermos que abrir mão de algo, que possamos fazer para o bem do nosso próximo. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa quarta-feira a todos e todas e até nosso culto no domingo, 6 horas. Não se esqueça de se inscrever na sexta-feira. Nós vamos colocar o link para você se inscrever. Só são 40 vagas agora para o nosso culto. Boa noite a todos, um abraço.